Hello, good evening, boa noite a todos e a todas. Estamos aqui em mais um encontro do Clube de Estudos Farol Educa. Hoje falando a respeito de princípios de tradução nesse novo ciclo, que é o ciclo de Para Além da Docência, né? Eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, deixar claro que eu não tenho a menor pretensão de falar assim, olha, agora todo mundo pode revisar, pode traduzir, pode produzir conteúdo. É claro que pode, a ideia é essa, né? Mostrar o quanto essas ações estão próximas de nós que temos uma formação em letras, em português e inglês, mas também mostrar que, apesar de essas profissões estarem muito próximas a nós, é necessário também uma especialização, a gente buscar, de acordo com a necessidade, com as habilidades de cada um, buscar conhecimento, o aprendizado, quer por conta própria, quer através de alguma instituição, ou profissional, ou mentor, né? A gente estava falando agora há pouco de mentoria, né? Então, eu acho que é importante esse espaço que a gente está possibilitando para mostrar caminhos, né? Muita gente, muitos professores, estou falando de professores porque é da nossa área, mas eu poderia colocar qualquer profissional. Muitas pessoas ficam, às vezes, frustradas no seu trabalho, reclamando, e quando eu estava em sala de aula e, às vezes, né, alguns alunos, no final do curso, já começavam a reclamar, sabe aquela coisa, aquele ranço de professor que está quase terminando a, a sua carreira, tá ali só reclama, reclama do aluno, reclama do colega, reclama da vida, reclama de tudo, do sol, da lua, né, porque está quente, porque está frio. E muitos profissionais vivem dessa forma. Eu acho horrível. Eu falava para os alunos assim, eu falei, amigo, se você já está, antes de ingressar na profissão, você já está falando dessa forma, reveja, reavalie o que você quer para você. Às vezes é a docência e você está no momento que precisa descansar, precisa de férias, mas às vezes talvez você precise encontrar um caminho paralelo, ou uma ramificação. Não adianta ficar insistindo em fazer alguma coisa que a gente não gosta, não tem prazer, não se identifica, né? Então, eu acho que é importante a gente conhecer as possibilidades que mais se adequam às nossas necessidades, características, estágio atual, nível de conhecimento, e às vezes a gente também pode agregar várias dessas atividades e ir variando, né? É professor, é revisor, é tradutor, é produtor de conteúdo, né? Então a ideia desses nossos encontros nesse mês é falar um pouco disso, né? Aproveitando enquanto eu vou abrir aqui agora, compartilhar o material de hoje e deixar o convite aqui para quem quiser participar dos nossos encontros de conversação. Aí sim, são encontros restritos, a cobrança de uma taxa que é por encontro, tá? Então, quem quiser participar, nós temos disponibilidade provavelmente para o ano que vem ou para dezembro, não sei se vai ser possível, vão haver outros horários e grupos, né? Porque a ideia também é a gente ir organizando essas atividades por níveis de interesse, por características mesmo dos participantes, afinidade, assim por diante. Tá bom? Então fica o convite, nosso encontro, próximo encontro, a Alessandra participa, vai ser na próxima quinta-feira, às 20 horas. E aí tem que falar, né? Não é assim ficar ouvindo, não. Eu falo, tento falar menos, vou falar menos, inclusive, me policiar para não falar muito, porque se é conversação, quem precisa falar são os participantes, não eu, né? Mas está sendo bem bacana, inclusive para mim. Eu acho que é uma oportunidade de trocar informações e conhecimento e conteúdo em um outro nível, né? Que às vezes a gente não tem essa mesma oportunidade. Então, hoje, está aparecendo aqui para vocês, tá? Obrigada por avisar, Gisele.
a gente vai falar um pouco a respeito de princípios de tradução. Então, para não ficar muito repetido com o que eu fiz na semana passada, porque algumas coisas vocês vão ver são muito semelhantes, a gente vai, eu trouxe para vocês essa apresentação, na verdade, ela é uma adaptação de uma oficina que eu ofereci para os alunos de letras em 2018. Foram 3 encontros, e aí, como eram oficinas, nós tínhamos exercícios, tal, e vocês vão ver que foi um recorte aqui, há mais coisas, né, que nós trabalhamos na ocasião, mas para vocês terem uma ideia de quais as atribuições e quais as especificidades da profissão de tradutor, né? Como acho que alguns devem ter visto, eu estava comentando agora há pouco, no último final de semana, na sexta e sábado, eu participei de um simpósio de tradução, né? Simpósio Profissão Tradutor, organizado pela professora Ana Júlia Perrotti. Ela tem formação em odontologia e em tradução. Ela faz tradução da área médica, né? Então, uma das coisas interessantes que a gente percebe em relação à tradução é que ela é uma área que recebe profissionais de muitas outras áreas. Há muitos tradutores que são formados em letras, mas há muitos tradutores que vêm das áreas mais diferentes possíveis, advogados, médicos, administradores, historiadores, enfim, né? Porque ela permite acessos muito diferentes, né? E é bem interessante ver como, inclusive, é a dinâmica, né, nesses grupos que são tão diferentes. Então, o que a gente vai comentar, tá? E se vocês, fica aquela máxima, quem quiser perguntar, tiver alguma dúvida, uma curiosidade, se eu conseguir responder, se eu puder responder, eu respondo, tá bom? Se eu não souber, fala assim, depois a gente pesquisa e descobre, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar, né, acho que todo mundo que é das letras sabe disso, que a questão de tradução literal é quase a passárgada, sabe, ali do poema, um lugar fictício, né, do Manuel Bandeira. Não existe tradução literal, é muito pouco, são muito poucas as situações em que a gente consegue traduzir literalmente. E na tradução, tradução literal significa tradução palavra por palavra, ao pé da letra. Coloquei até aí essa tirinha, essa charge aí, né? Waitress will sit you, né? Que é a garçonete que vai levar cada um até a sua mesa. Só que literalmente, né? O que está acontecendo aí na imagem é justamente o literal, né? De pegar cada um no colo e levar e colocar na cadeira, né? E aí ela vira para a mulher e fala: I'll be back for you in a few seconds, madam. Né? Daqui a pouquinho, aguarda aí que daqui a pouco eu levo você para sua cadeira também, sou uma só. Isso é um exemplo absurdo, né? Um exemplo humorístico de tradução literal, de entender literalmente o que está escrito, né? E a gente sabe que mesmo na nossa própria língua, a gente não consegue, na maioria das vezes, ficar preso ao único sentido, o sentido literal. Né? Então, a gente tem o sentido denotativo e conotativo, né? Na língua portuguesa, muitas vezes em concursos isso aparece. Né? Então, o mito da tradução literal realmente, às vezes, é um mito, algo quase que acontece muito pouco. Agora, aqui vocês estão vendo uma lista de procedimentos. Quando se fala de tradução, muitos autores, eles organizam as atividades, as formas como a tradução pode acontecer em alguns procedimentos.
Tem autores que concordam, eu peguei como referência um autor, né, que é uma organização mais ou menos comum, mas existem outros que vão dizer, não, isso aqui não é isso, não é outra coisa, né, usam outro nome, ou usam o mesmo nome para atividades que são diferentes, então só para fins de exemplificação, e nós não vamos olhar todas esses procedimentos, eu só destaquei alguns que eu acho que são interessantes para a gente poder pensar que traduzir não é apenas pegar o dicionário ou pegar alguma ferramenta online, por exemplo, e perguntar o que significa. Normalmente não dá certo, né? Mas a gente tem aqui vários procedimentos, né? Palavra por palavra, que seria. Estão vendo que ele separa palavra por palavra e literal? É como se fossem dois procedimentos diferentes. Transposição, modulação, equivalência, explicitação e omissão, compensação, reconstrução de períodos, melhorias ou também conhecido como correção, transferência, explicação, decalque e adaptação. Tudo isso são chamados de procedimentos realizados quando você vai traduzir. O tradutor tem que saber o nome de cada um desses? Às vezes não, nem sabe. Tem um tradutor que é formado na prática, ele não sabe a teoria. Nós estamos fazendo um pouquinho nesse primeiro momento de teoria, né? Mas ele realiza, né? Então, só para a gente poder ver alguns exemplos, né? Eu selecionei aqui a transposição. O que significa transposição? É quando você tem uma palavra ou uma frase, né? Ali então tem she said reproachfully. Reproachfully, que está grifado, é advérbio. A transposição é o procedimento de tradução quando, para traduzir, você muda a classe de palavras. Então, ela disse, seria reprovadamente, né? Literalmente, reproach. Reproach é reprovar, censurar. Agora, a gente não fala em português, né? Censuradamente, parece outra coisa, né? Ela disse, como que seriam as possibilidades de tradução, então? Ela disse censurando, ou ela censurou, né? O que poderia haver, inclusive, aqui é uma redução, né? Um verbo que já significa aquilo que o advérbio indicava, né? Que era a repreensão, a censura, a bronca. Ou, até ali no último exemplo, ela disse em tom de reprovação. Então, o que acontece? O que a gente vai perceber dentro do universo da tradução como profissão e não aquela atividade descontextualizada, né? Sempre bom lembrar disso, que muitas vezes a gente tem que mudar a classe de palavras, mudar, às vezes, até a própria palavra que está sendo utilizada na língua original, quando você traduz para o seu idioma, você às vezes precisa mudar o próprio vocábulo, não tem uma correspondência exata, porque algo que a gente até vai falar um pouquinho mais para frente, é sempre muito importante se pensar de modo dual. A gente chama na tradução de texto ou de contexto de partida, que é o texto original, e o contexto onde esse texto original ele surge, e o texto de chegada, ou o contexto de chegada, que é para qual público, para qual nova situação esse texto, a informação, ela vai ser apresentada. Então, por isso que eu disse que é muito complicado pensar em tradução literal, né? Porque a gente sempre está mexendo em alguma coisa, quer na classe de palavras ou quer em outras situações até maiores. Um outro procedimento é o procedimento chamado de equivalência. E aqui a gente entende melhor essa história que eu falei agora, de que você às vezes não consegue traduzir ao pé da letra. Você precisa encontrar na língua
de chegada na língua para a qual a tradução está sendo modificada, né? Uma frase, uma expressão que corresponda, que tenha equivalência. Então, quando alguém espirra, às vezes em inglês, você pode dizer God bless you, né? Literalmente, Deus te abençoe, que no português muitas vezes a gente fala saúde. Ou, por exemplo, it's a piece of cake, que é sopa, e essa aqui é uma tradução bem antiga, né? It's a piece of cake, alguma coisa é muito fácil de fazer. Ah, it's a piece of cake. É fácil, é sopa. Molinho, molinho, né? E em cartas, por exemplo, você termina uma carta, um e-mail profissional, né? Você não vai mandar kisses and hugs para um futuro cliente, possível cliente, né? Você coloca lá sincerely yours. E sincerely yours é o equivalente ao nosso atenciosamente. Então, estão vendo que se a gente traduzir ao pé da letra, não rola. O que precisa ter é a equivalência, saber como que aquela expressão, aquela frase, aquela palavra, em determinado contexto, ela vai é, ser adaptada no contexto de chegada ou no novo idioma para o qual essa expressão está sendo convertida. E talvez um dos itens mais complicados de traduzir são as piadas, são as adivinhas. Aqui a gente tem um exemplo de aquelas piadinhas, né? Aquelas adivinhas em inglês. É bem comum aquela história do knock knock. Assim, quem é, né? Aí tem sempre, a gente chama isso de pun. Por que que é pun? Porque é uma piada, é uma adivinha que ela depende ela tem um efeito sonoro, ela só acontece na língua onde ela foi idealizada, né? Então aqui a gente tem lá knock knock, né? E aí sempre tem que ter dois, né? Alguém que faz, que está fingindo que está batendo e alguém que pergunta, né? Então lá knock knock, aí a pessoa pergunta who's there, né? Quem é? Nobel. Nobel who, né? Nobel quem? Nobel. That's why I knocked. Quer dizer, porque a palavra Nobel é um nome, né? O papai, né? Noel, tal. Nobel é um nome. Então a pessoa fala, Nobel quem? Só que o nome Nobel, ele tem o mesmo som de no bell, quer dizer, não tem campainha, sem campainha. E foi por isso que ele bateu. Aí você fala, nossa, não tem graça nenhuma. Não tem graça porque a gente está traduzindo. Então, se, por exemplo, inclusive a gente estava no evento que eu falei para vocês, um rapaz muito jovem, inclusive, ele trabalha com tradução de humor, com seriados, com filmes, sempre com uma parte de humor. A gente estava falando justamente disso, né? O quanto é contextual, né? O quanto depende de um conhecimento prévio, e nesse caso aqui só tem graça porque o falante nativo ele identifica o pan, né, que é essa semelhança sonora entre duas palavras que criam um efeito de graça, que quando você traduz, muitas piadas são assim, né? Não funciona. E o que o tradutor tem que fazer aqui? O que vocês acham que o tradutor faz numa situação dessas? Estão muito quietinhas aí, perguntando para vocês. Coloquem aí no chat, ou se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Imagina, você é tradutora, você está traduzindo e acontece uma situação como essa, né? Você tem que traduzir uma piadinha. Diga, Alessandra. Eu iria usar uma piada
que faria sentido no Brasil, na nossa língua, que fosse um pouco parecida, sei lá, que me lembrasse Uhum. essa. Exatamente, é isso mesmo. Você tem razão. Então, que o tradutor tem que fazer exatamente isso que a Alessandra falou. Tem que tentar encontrar. E tem, né? A gente tem também piadas assim que é por semelhança sonora. Você vai falar, quem olhar a piada original e olhar a piada traduzida, vai falar, não, não é a mesma piada. Não, não é, não tem como ser, porque a estrutura dela é muito específica e relacionada à semelhança sonora. Então tem que se tentar encontrar uma outra, e se você não encontrar uma outra, enfim, criar algum efeito de humor, né? Então, e esse é chamado de compensação, né? E é complicado, muitas vezes fica quebrando a cabeça para encontrar alguma coisa que crie o efeito de humor. Por isso que a gente, às vezes, quando assiste, né, ao vivo, eventos fora do Brasil, eles contam algumas piadas e aí o intérprete ele não tem tempo de fazer isso. Né? No máximo que ele fala, ele contextualiza, ele está fazendo aí uma piada com alguma coisa que aconteceu, mas ele não conta, porque não dá. Imagina, você está traduzindo ao vivo, você não tem tempo de pensar, né, tão rápido assim em algo que compense, né, o mesmo efeito, né? Então, muitas vezes, por isso que os intérpretes, às vezes, ou eles não traduzem, ou eles simplesmente explicam por que é que estão dando risada, né? Então, eu só quis mostrar para vocês que são procedimentos que exigem, né, uma bagagem, um conhecimento tanto do que acontece, né, de todo o contexto original, quanto a equivalência ou a compensação dentro do novo contexto. E só para comentar, fechar essa primeira parte, tudo isso leva, né, e são discussões que na área de tradução se traz até hoje se discute, são dois grupos de conceitos. O conceito de estrangeirização versus domesticação, que aí são escolhas que o tradutor tem que fazer, ou ele escolhe, ou é imposto para ele essa escolha. O que é uma tradução estrangeirizante? Muitas vezes se pede, né, quem contrata o tradutor pede para que ele traduza mantendo é, a tradução muito próxima do que era originalmente. Isso principalmente em casos de literatura. Então, o que significa isso? Você vai traduzir um texto mantendo as características originais dele o mais próximas possível. E aí você fala assim, mas como que acontece? Quando você, por exemplo, traduz de línguas muito diferentes, do russo para o português, né? Então, quando a gente fala de línguas latinas, é mais ou menos, a gente não sente muita diferença, né? Esse efeito de estrangeirização. Mas se você traduzir do russo, de uma língua oriental, existe uma série de características de cada idioma que estão no texto. Então, quando você traduz estrangeirizando, você deixa essas características marcadas no texto traduzido. Então, quem lê em português vai ter uma sensação diferente do falante nativo que lê no idioma original, porque ele tem aspectos culturais, estruturais que foram mantidos. Né? Então, o texto fica como se fosse um texto realmente marcadamente estrangeiro. Quando a gente domestica o texto, é o contrário, você tem um texto original num determinado idioma e é pedido ao tradutor que ele deixe esse texto mais palatável para os falantes desde o idioma da tradução.
Então, você fica com a sensação de que aquele texto, aquilo que está acontecendo, e aí muitas vezes, né, isso que principalmente em piadas acontece, você modifica o contexto, como a Alessandra falou, pega ali uma situação parecida para traduzir, não é, que faça sentido para os falantes brasileiros. Numa tradução de piada estrangeirizante, não se preocupa, se teria esse tipo de preocupação. Traduziria do jeito que estava, e você fala assim, nossa, mas eu não entendi. Porque você não entendeu, porque não foi adaptado. É a partir desse conceito de domesticação que a gente vai ter hoje em dia algo chamado localização. A gente não vai falar, não vai dar tempo de falar a respeito disso, mas é justamente a intenção de adequar a tradução ao público-alvo para qual ela está sendo realizada, né? Isso acontece principalmente com vendas de produtos, né? Então, uma montadora de automóveis, ela lança uma propaganda, uma publicidade lá na Europa ou na Ásia, né? As montadoras asiáticas, a Honda, a Nissan, a Hyundai, eles lançam uma propaganda para o público asiático. Quando essa propaganda, reparem que muitas propagandas, elas são estrangeiras, né? Toda a imagem é ambientada em um país que não é no Brasil, mas os slogans, o texto, o áudio, eles são domesticados, eles são localizados. Significa o quê? Esse texto, muito provavelmente, ele é muito diferente do texto que os falantes asiáticos recebem, porque nós temos características diferentes, a gente se sente atraído por informações distintas. Então, a tradução é como se fosse um texto, às vezes, completamente novo, tá? E junto a esses dois conceitos de estrangeirização e domesticação, existem também os conceitos de visibilidade versus invisibilidade do tradutor. Por muito tempo. Você quer falar alguma coisa, Alessandra? Ah, foi sim. Acontece. Só parei para perguntar se, como eu vi que você tinha aberto o áudio. O que é a ideia de visibilidade e invisibilidade? Por muito tempo, o ideal da tradução era que quem lesse uma tradução não sentisse que estava lendo um texto traduzido. Então, por muito tempo, o objetivo principal era que você fizesse uma tradução que o público, qualquer um dos públicos, tanto o original quanto o público que recebe a tradução, tivessem a sensação que o autor escreveu nos dois idiomas, né? E isso tornava o tradutor invisível. Até que num determinado tempo da história da tradução enquanto ciência, alguns pesquisadores, alguns teóricos falaram, não está certo isso não, porque isso desvaloriza o tradutor, né? Reparem que só recentemente, nas últimas décadas, muitos livros começaram a apresentar quem é que é o tradutor, ou quais são os tradutores, né? Esse é o conceito de visibilidade, né? Não é que a tradução é ruim, a gente vê que é uma tradução porque ela é mal feita. Não, a gente vai ver que é uma tradução, que ela é bem feita, que ela é agradável, mas que ela não é o texto original, né? É dar visibilidade e valorizar o profissional que realiza esse trabalho, como a gente está percebendo, né, nesses breves comentários, que dá tanto trabalho, né? Então, o fato da gente dominar uma língua estrangeira não automaticamente nos habilita a sermos tradutores, né? E todo tradutor, ele precisa ser bom na língua estrangeira e também na sua própria língua. Ele tem que dominar o conhecimento contextual da língua estrangeira e também da sua própria língua, né? Para conseguir realizar um trabalho quer estrangeirizante, quer de domesticação,
né? Que ele consiga fazer isso com maestria, tendo a visibilidade positiva e não sumindo, né? Porque sumir é perder o seu valor, perder a sua própria identidade, né? São conceitos muito interessantes, né? A tradução tem uma história muito bacana, mas como a gente não tem muito tempo para isso, a ideia é fazer um panorama, né, desse universo gigantesco. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas muito bacanas da tradução técnica, né? O que a gente falou até agora se aplica a todas as áreas ou sub-áreas de tradução. Mas a tradução técnica tem algumas especificidades, né? A tradução técnica é aquela tradução de nichos, né? Que você vai traduzir para um setor específico, geralmente textos que não são como os textos literários, né? Textos, não são textos poéticos, são textos como manuais, instruções, orientações, né? Então, por exemplo, você tem ali como jogar alguma coisa, né? Tudo isso está dentro do universo da tradução técnica. E por conta disso, né? Por ela ter essas especificidades, é a área da tradução que mais usa ferramentas de auxílio à tradução, porque muitas vezes, né, em cada área tem uma terminologia, tem uma estrutura muito específica. Então, o uso das ferramentas é muito mais útil, né? Desde as mais analógicas, né, como os dicionários, as gramáticas, né, os tesauros, né, que são um tipo, né, específico e contextualizado de dicionário, a inteligência artificial, né, o ChatGPT e toda a galera, o Google Tradutor, né, e outras ferramentas que a gente chama, né, no caso do Google Tradutor, eles são chamados de ferramentas de tradução automática, né? Então você coloca lá uma palavra, uma frase, um texto no Google Tradutor ou no Chat GPT e ele traduz tudo. Então essas ferramentas são chamadas de tradução automática. Mas existe um outro grupo que é bastante usado, né? Não estou dizendo que o Google Tradutor, que o IA não são usados na área de tradução, são sim, só não usa quem é bobo, né? Ou que não sabe administrar isso, porque elas são bastante úteis. Mas na área de tradução técnica, existe um grupo de ferramentas chamadas de ferramentas de tradução assistida. Elas não traduzem automaticamente, mas elas agilizam o processo, né? Então, que carinhosamente são chamadas de CAT Tools, né? Computer Assisted Tools, Translation Tools, né? Então, são ferramentas computadorizadas de auxílio à tradução, tá? E como é que elas funcionam? Primeiro, essas ferramentas, todas elas são bem caras, né? Tem algumas, como o WordFast, que é uma variação do próprio Word, que tem uma versão gratuita, né? Então você consegue armazenar alguns projetos, acho que uns 3 projetos por vez no ambiente, né? Esse daqui, inclusive, só para vocês verem o que é, como que funciona uma ferramenta dessas. Imagina, você vai trabalhar com a indústria de petróleo e gás. Então, todas as suas traduções são desse nicho. Se é técnica, há uma grande chance do vocabulário, das expressões, elas se repetirem. E você tem que, imagina que cada vez que você vai traduzir uma palavra, você tem que procurar, ou você tem que escrever de novo aquela palavra. Essas ferramentas, elas funcionam em dois sistemas. Elas têm uma chamada memória de tradução. Então, você tem um banco
como se fosse um dicionário, um glossário, que é armazenado. Então, você tem ali, e muitas empresas já têm, né, por precisarem disso o tempo todo, então você tem esse banco, que é a chamada memória de tradução, e aí você coloca o seu texto de um lado, né, da ferramenta, e à medida que quando você coloca o texto e você já tem o banco, você faz o cruzamento do texto com o banco, a ferramenta já vai mostrando para você as partes que já tem coincidência, quer dizer, já tem no banco de palavras, de expressões, aquelas palavras já foram traduzidas antes, então ele já deixa pronto para você. E aí você só vai traduzindo o que ficou faltando. Quer dizer, isso agiliza demais o processo, né, o projeto. Isso também faz com que você ganhe menos, porque se a empresa tem um banco de palavras, de expressões que já foram traduzidas, e eles te mandam esse banco, eles não vão pagar por isso, eles vão pagar só pelas palavras e expressões que você de fato traduziu. Mas o trabalho também é mais rápido, né? Funciona. Antigamente, como é que se fazia antes de existir essas ferramentas? Você ia montando o glossário, então você ia lá com o dicionário, começava a traduzir, encontrou uma palavra que não conhece, vai no dicionário, procura o significado, aí vai na sua planilha e faz ali, né? De um lado a palavra, do outro lado a tradução. Aí daqui a pouco você vai lá, continua traduzindo, aquela palavra apareceu de novo, o que que você faz? Vai lá na sua lista, procura se realmente a palavra está lá. Olha só, uma ferramenta você faz em um piscar de olhos, né? É muito bacana, são ferramentas muito legais. Quando você faz cursos de tradução, você aprende a usar, e muitas empresas também dão treinamento, né, principalmente para tradutores técnicos que trabalham na área técnica. Na área literária funciona mais menos, não é muito comum, justamente pela flexibilidade, pela criatividade, né? Mas é bem legal mesmo. E aí, quais são alguns dos serviços que podem ser feitos na área de tradução, né? Depois eu até percebi que ficou faltando um bem importante, que daqui a pouco eu já comento a respeito dele. Vocês sabem o que é a tradução juramentada? Tradução juramentado, tradutor juramentado, ele é digamos assim, ele é o top da tradução técnica, porque o tradutor juramentado é o tradutor que vai dizer, por isso que eu coloquei 2 documentos, ele vai garantir que a tradução de documentos, principalmente, ela seja fidedigna. Então, ele vai atestar, né? E ele é juramentado porque primeiro, é por concurso que você consegue trabalhar como, quer dizer, consegue não, né? Para você ser tradutor juramentado, você tem que fazer um concurso público que é feito pelas câmaras de comércio. Eu fiquei sabendo, inclusive, no evento, que agora, né, desde acho que de 2016, antes era pelas câmaras de comércio de cada local, né? Então, assim, do governo estadual, né? Então, a Câmara de Comércio do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, e parece que desde 2016 agora é federal, é em nível federal. Então, você tem que esperar abrir um concurso desses, você faz a prova, né? E sendo aprovado, inclusive, você tem selo. Estão vendo que tem até umas marquinhas aqui, ó, nessa imagem? São os selos de autenticidade. Às vezes o tradutor juramentado não é nem ele que traduz, ele tem uma equipe que faz isso, né? Ou como é muito técnico, é que nem documentos legais. Se reparem que o texto ele é igual, e o que muda às vezes são detalhes, os dados pessoais, né? Uma coisa ou outra. Mas isso tem que estar tudo muito
igual, porque é como se assim, eu tenho uma certidão de nascimento em português, eu preciso transferir, fazer com que essa certidão de nascimento ela seja traduzida com valor de documento para o inglês, para o francês, para o alemão, para o espanhol, para o italiano. Então, ela não é simplesmente uma tradução, ela vai ser um documento no outro idioma com o mesmo valor legal para efeitos de trabalho, estudos, juridicamente falando, né? Inclusive, houve uma palestra de uma tradutora juramentada, e ela estava falando que, no caso, a tradução juramentada talvez seja um dos únicos tipos de tradução em que o objetivo maior é chegar ao pé da letra, ao palavra por palavra, à exatidão. Então, ela disse que, às vezes, um tradutor juramentado, ele precisa traduzir tem uma disputa legal, né? E aí uma das provas pode ser um e-mail que foi trocado entre as partes ou algum documento que foi produzido. E às vezes o tradutor, ao pegar o documento, ele percebe que tem ali uma inconsistência. Ele não pode arrumar. Ele tem que traduzir do jeito que aquele documento foi produzido. Porque se ele muda, ele está melhorando o documento, ele está adulterando as evidências. Olha como uma coisa é louca, né? Então, é uma área muito específica da tradução. Não precisam ser só advogados para trabalhar nessa área, mas você tem que ter essa consciência de que você vai estar fazendo um trabalho altamente técnico, né, em que a fidedignidade é o objetivo principal. Né? Não dá para melhorar o texto, não dá para modificar, às vezes, ponto, vírgula, espaço, tudo isso conta. Né? É uma área bem. Ganha-se, parece que ganha-se bem, mas tem as características, né? Uma outra área é a da interpretação simultânea e interpretação consecutiva. Eu fiz uma graça aqui, porque no evento eles tinham cabine de interpretação. Eu não fiz, tá? Porque eu não tenho formação para isso, mas entrei na hora que estava vazio lá, eu e uma colega, nós entramos na cabine. Então, essa daí é uma cabine de interpretação simultânea. Simultânea significa que os palestrantes estavam falando em inglês, em português, em espanhol, e os tradutores, os intérpretes que ficam dentro da cabine, eles se revezam fazendo a interpretação simultânea. Então, eles ouvem pelos fones aquilo que está sendo dito e, ao mesmo tempo, eles falam, né? Então, você fala assim, mas ao mesmo tempo? Sim, é ao mesmo tempo. Ele vai falar ali. Alguns palestrantes são gentis e falam devagar. Então, o que acontece? Dá tempo do intérprete pensar e ir encaixando a fala dele junto com a fala do palestrante. Mas às vezes a pessoa desembesta e começa a falar rápido, e aí como que a interpretação acontece? Ela acontece em fragmentos. Porque você está fazendo a interpretação de algo que você ouviu, a pessoa já está 2, 3 frases na frente. Você não lembra, você tem que sintetizar, ou simplesmente aquela informação se perde. E a interpretação consecutiva é aquela nessa outra imagem que eu peguei para vocês, quando você tem duas pessoas conversando. Então, a pessoa A fala, a intérprete ouve, vira para o outro e diz o que a primeira pessoa falou. Aí o interlocutor responde para o intérprete transmite a resposta ao primeiro. Então, a gente chama essa interpretação de consecutiva, né? Que são trabalhos muito cansativos. Nos dois casos, muito tensos, por isso que intérpretes costumam
ter ótimos salários, mas o preparo deles é muito grande. Essa menina que está aqui comigo, essa que está do meu lado na cabine, ela é tradutora. E ela estava me falando que ela fez recentemente o primeiro trabalho de interpretação online, né? Ela atualmente tem muito disso, né? Hoje, com pessoas falando, né? A pessoa é convidada para um evento, está lá, não sei onde, e aí precisa do intérprete para traduzir o que essa pessoa está falando para o público-alvo, né? E aí ela estava falando, né? Eu tive que estudar primeiro a respeito de quem era a pessoa, quem eu ia interpretar, o que ela fazia, ouvir áudios dessa pessoa para se acostumar com o tom, com a velocidade de fala, com os assuntos que a pessoa aborda. Quer dizer, fora os minutos que se gasta, quer na cabine, quer fazendo a interlocução de modo consecutivo, tem um preparo muito grande que acontece antes, né? E é bem cansativo, né? Na cabine, eles falam que você não fica mais do que 15 ou 20 minutos interpretando de uma única vez. Então, por isso que tem dois. Você fala, aí depois de uns 15, 20 minutos, aí o outro intérprete assume o turno. E eles vão trocando, porque é bem cansativo. Você não tem um segundo de respiro, né? Você tem que ficar atento o tempo todo. Outra atividade relacionada à tradução é a transcrição de áudio, né? É um trabalho que tem muita gente que precisa disso, né? Principalmente hoje, que tem muita live, webinars, né? Muitas vezes um evento que é feito ao vivo, que as pessoas improvisam, depois a empresa quer usar esse material para fazer promoção, para fazer um curso, né? Os próprios palestrantes, a pessoa fala e depois ela quer utilizar esse material para melhorar, para fazer uma outra palestra ou para organizar isso em formato de curso, e aí é necessário fazer a transcrição de áudio, né? Então, a pessoa, o tradutor, ele recebe o material em áudio e aí ele tem que transcrever esse material. Nem sempre o material está tão claro, pode ter ruído, música junto, a pessoa falar algo que você não entende, enfim. Mas é um trabalho e também não dá para inventar, né? Você pode, no máximo, dizer, tem a impressão que ele disse tal coisa, ou incerto, né? Tem todo um esquema que você vai usando para indicar se com que tom a pessoa usou, se houve uma hesitação. Então, existe toda uma simbologia que é utilizada junto à transcrição para indicar essas variações tonais, essas variações, hesitações, incertezas, áudio não 100% compreensível, mas é um trabalho legal. Um outro trabalho muito legal é o trabalho de legendagem. A legendagem, né, o que a gente tem, né, aí por aí, são as legendas. Não é ainda, essas legendas não são closed caption, são legendas mesmo. Então, e que hoje em dia a gente usa para posts nas redes sociais, mas a própria legendagem, existem programas, inclusive vocês estão vendo aí na foto, são programas que você coloca o vídeo de um lado, né? Então, aqui, ó, tem um vídeo aqui, mais próximo aqui da moça que está de costas, e ao lado, à esquerda, é um programa que você consegue, com muita precisão, verificar a sincronia entre o que está sendo dito e o texto que você vai usar. Então, a legendagem também é uma técnica que exige, nesse caso, a capacidade de síntese, porque para você legendar, quando você vai no cinema ou na televisão, né, você tem um número de caracteres que
pode ser utilizado por legenda, né? É lógico que a gente pega umas legendas aí feitas de qualquer jeito, né? Por qualquer... Tem 15 linhas de legenda, né? Você não consegue nem ver a cena de tanta legenda que tem, mal escrita, né? Mas como técnica, como profissão, a legenda profissional é um trabalho de muita precisão, né, que você tem que respeitar, e uma das máximas da legendagem é a capacidade de síntese, de conseguir colocar em 2 linhas, em um número restrito de caracteres, aquilo que foi dito, né? Como eu disse, né, que tem o closed caption. O closed caption são aquelas legendas automáticas, né, que você está ali no médico, no hospital, no posto de saúde, esperando para ser atendido, você está assistindo o programa, ou às vezes na academia, né? E você vê aquelas legendas que vão aparecendo, e aquilo é ao vivo, né? Normalmente aquelas legendas, principalmente se for de programas ao vivo, elas são feitas na hora. Vocês estão vendo aqui ao lado uma máquina, essa é uma máquina para fazer closed caption. Parece, acho que ninguém aqui é dessa época, mas parece uma máquina de taquigrafia. Não sei se alguém aqui fez secretariado. Antigamente, né, tinha aquela escrita, que era uma escrita, principalmente no secretariado, se usava, que é uma escrita codificada. Então, essa máquina de fazer closed caption, ela funciona do mesmo jeito, porque o que significa isso? Cada tecla, ela não equivale a uma letra, ela equivale a, a sílabas e, às vezes, a palavras, porque você vai programando ela. Então, quando você uma tecla, você tem ali sílabas, então você consegue montar as palavras mais rápido. Inclusive, você acha que vocês já repararam, quando eles estão fazendo closed caption, às vezes você vê aparecendo a palavra, aí corrigem, volta e escreve de novo. Que é justamente por causa disso. A pessoa, a Kelly fez secretariado, você fez taquigrafia também, não fez, Kelly? Então, antigamente quem fazia secretariado e era manuscrito. Nos filmes, quando você tem julgamento, não tem alguém que está depondo e aí fica alguém lá digitando? Ele está taquigrafando, ele não está escrevendo palavra por palavra, né? É uma escrita codificada e usa uma máquina semelhante a essa, né? O closed caption, inicialmente, ele foi construído, né, montado como uma proposta de legenda muito específica para pessoas surdas ou ensurdecidas, ou para situações em que você não pode usar o áudio, né? Aí nós temos também a audiodescrição, né? A audiodescrição, por sua vez, é um tipo de, de recurso para, principalmente para pessoas com baixa visão ou cegas, né? E na audiodescrição, a gente inclusive usa aquela mesma cabine que vocês viram eu lá dentro, aquela cabine também pode ser usada para audiodescrever, né? Então, a audiodescrição, ela também tem uma técnica muito específica, porque a ideia é que você descreva. E o que se descreve na audiodescrição? Se descreve imagens, situações que quem está enxergando, quem tem a visão, consegue inferir sentido, mas uma pessoa cega, uma pessoa com baixa visão, ela pode perder informações. Então, não tem às vezes, algumas situações em que tudo o que acontece, acontece por ações e não tem fala. Não tem, ou tem ruídos que não fazem muito sentido, você não consegue identificar. Então, o audiodescritor, ele
prover essa lacuna. Eu até comentei com vocês que eu fiz um trabalho há um tempo na universidade de acessibilidade, né? Comentei com vocês? Não lembro. Acho que comentei, né? E então ele é um tipo de dublagem. Inclusive eu acabei não colocando aqui a dublagem, né? Mas é um tipo de é, organização de áudio muito específico e muitas vezes é muito importante você às vezes fechar os olhos para conseguir ter essa sensibilidade de entender o que é que precisa ser descrito. Tem que ser descrito muito rápido, né? Tem que ser descrito de um modo que não interfira com o próprio áudio do material, né? Então, tem técnica, inclusive, se quando você vê alguns exemplos de audiodescrição, eles falam muito rápido, né? Às vezes, quem elabora o roteiro não é o ator que vai fazer a leitura. Algumas vezes, o próprio audiodescritor é quem grava a descrição, mas às vezes ele monta esse material para que outra pessoa faça a gravação. E era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como eu falei, falta algumas coisas, mas é que não sei se e a ideia, né, por trás disso que eu trouxe para vocês era mostrar esse que o chamada tradução é um universo muito instigante, porque permite que muitas vezes muitas pessoas, e foi outra coisa que eu observei no evento onde eu fui, que muitos tradutores têm muita dificuldade de se apresentar em público, quase boa parte deles chegava assim no palco e falava assim, eu não estou acostumada a encontrar tanta gente, porque é um trabalho mais solitário, mesmo que se faça muitas traduções em equipe, cada um fica no seu cantinho, né, na sua casa ou ali na sua baia, não tem aquela interação tão forte. Para algumas pessoas isso é bacana, né? É uma questão às vezes de perfil, né? Mas estão reparando que principalmente com relação à tradução, não estou dizendo que com o que nós falamos na semana passada, com a revisão, também não aconteça, mas é que na revisão, durante a licenciatura ou mesmo com o fazer docente, muitas vezes a gente já meio que usa princípios de revisão na nossa prática docente. Agora, os princípios de tradução que são exigidos de tradutores são muito distintos, eles vão além, inclusive de usar ferramentas, aprender a usar esse material. Então, dá para você traduzir e traduzir bem sem nenhum tipo de formação? Dá. Você precisa. Acho que uma das principais dicas que eu poderia dar é começar, quem tiver interesse nessa área de tradução, começar a frequentar os círculos onde os tradutores estão, frequentar eventos, como que a gente ingressa. E aqui a cara de pau tem que ser maior do que quando é revisor, porque normalmente você tem duas opções, ou você pode trabalhar de modo autônomo, quando você já tem um nome e tudo mais, ou você pode trabalhar com agências de tradução. Então, qual que é o caminho das pedras? É simplesmente mandar, entrar em contato, colocar lá no Google agências de tradução, acessar esses ambientes e procurar ali o contato deles. Às vezes, muitos deles disponibilizam vagas na própria página deles. E falar assim, olha, eu sou fulano de tal, sou formado em letras, tenho experiência, gosto disso, blá, 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 vende seu peixe e fala assim, você pode mandar um teste? Porque funciona por teste. Aí, normalmente, se eles tiverem, e eles montam bancos, né? Essas agências, em geral, não têm tradutores fixos, eles têm bancos de tradutores que eles vão, quando precisam, eles entram em contato. Então, eles te mandam
um teste que é um teste composto por vários tipos de tradução, de vários níveis, e médica, de arquitetura, piada, de game, enfim. Você faz e manda para eles, dentro do prazo que eles estabelecerem. E aí, eles, se eles, você for aprovar, falar, ah, beleza, você foi aprovado, ah, não deu certo, seu perfil não corresponde ao que nós estamos buscando. Muitas vezes eles perguntam se você tem experiência, quando você tem que preencher um formulário, né, uma ficha, com Cat Tools, aí eles perguntam qual ferramenta você está acostumado a usar, isso conta pontos, e o LinkedIn também é um ótimo lugar para você ter contato com, com as empresas e com pessoas que eventualmente precisam de tradutores, né? Eu acho, inclusive, eu estou pensando muito seriamente, eu ia fazer uma outra coisa, mas eu estou pensando que agora em dezembro talvez eu use pelo menos um ou dois encontros do mês de dezembro para a gente falar de LinkedIn para como ferramenta de posicionamento profissional. Eu acho que é bem bacana, né? Eu estou explorando também, estou tentando me disciplinar para usá-lo diariamente. Duas das falas do evento de tradução trouxeram essa questão e já há algum tempo eu tenho ouvido muito, então, e a gente às vezes precisa falar, porque não é tão óbvio. É que nem o currículo Lattes, não é tão óbvio, não é tão simples, e a gente às vezes fica meio perdido e subaproveitando uma ferramenta que pode ser extremamente útil para a gente, né? Então, era isso, meninas. Se não houver nenhuma pergunta, dúvida, comentário, eu agradeço novamente a presença sempre constante, fiel de vocês que estão aqui, de quem vai assistir depois. Se tiverem alguma dúvida no meio do caminho, mandem, fiquem atentos. Eu estou mandando algumas coisas no grupo, nos grupos da nossa comunidade, que a gente tem visto algumas coisas. A Kelly, inclusive, me mandou um outro material que eu vou compartilhar com vocês, porque a ideia é essa, é trocar, quem sabe em algum momento, alguma dessas situações editais possam servir, ser úteis para, se for útil para um de vocês, já é o suficiente, né? Já resolveu a vida de alguém. Bom descanso, então, boa noite e até a próxima. Beijos. Obrigada, Gisele, Kelly, Alessandra e a todos que vão ver depois. Até mais.